deixou o seu nome, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou um grande amor. Naquela vida dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. O Deus será a estrela da manhã, o reino de Deus pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Como se rende? Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Eu sou a estrela da manhã, o reino de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, santo de Israel, luz do mundo. Teve forte o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, sob destino em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Boa noite, igreja. Boa noite, mulheres de Deus. Ah, não gostei. Tem que ser mais forte aqui atrás também, tá? Boa noite, mulheres de Deus. Boa noite. Melhorou.
Irmãos queridos, é um prazer enorme nós estarmos aqui hoje, celebrando, oferecendo ao Senhor esse culto em gratidão pelo 35º aniversário da MCM, da Igreja Batista Jardim Santíssimo. E eu tenho isso como um privilégio muito grande, né? Porque infelizmente algumas igrejas nós já nem temos visto mais essa organização assim com força como ela tem continuado vivendo, vivenciando isso. E aí, eu quero só falar um pouquinho a respeito da MCM, porque talvez você que esteja nos assistindo em casa pergunte assim, mas o que vem a ser MCM? MCM significa Mulher Cristã em Missão. E nós temos um propósito a cumprir. E o nosso maior propósito é fazer a vontade daquele que nos enviou. Amém? Amém. E essa vontade é o que nós temos buscado, fazendo através da MCM uma educação missionária. E aí nós temos também trabalho com as crianças, que são os amigos de missões, e com as jovens, que hoje é MCM Jovem, né? E antigamente o pessoal também conhecia, aí tem a Mensageiras do Rei, e é um grande grupo trabalhando para o reino do Senhor. Então, essa igreja aqui, ela começou há 35 anos fazendo esse trabalho com as mulheres, e a irmã Marlene, que está mais por dentro dessa jornada bonita, vai falar um pouquinho dessa história para a gente. Boa noite, irmãos, queridos irmãos, visitantes, nossos amigos, né? Não são visitantes, nós amigos presentes, online. Nós estamos muito felizes com a presença de todos, felizes por mais um ano, né? Que a nossa organização está completando 35 anos. A nossa igreja ainda não tem 35 anos, mas nós já estamos completando. Por quê? A nossa organização foi organizada antes da igreja, foi ainda organizada na época de congregação. Eu não estava lá, eu não fui membro fundadora, mas quando eu cheguei um pouco depois, tive a oportunidade de ter livros de ata na mão, tudo mais. Fui presidente por um tempo, fui secretária por muito tempo. E isso tudo nos permitiu termos esses conhecimentos. Eu não lembro bem o nome da primeira presidente, foi a tia da Sônia. Nilce Passos, né? Essa irmã foi a primeira presidente da nossa organização. Depois disso, tivemos várias outras que eu não guardei todos, e por último, aí, antes da irmã Delvânia, a irmã Rosa, né? A irmã Rosângela. E eu trabalhei também antes, por um bom tempo, como presidente mesmo. Hoje, atualmente, eu estou sozinha ao lado da irmã Delvânia, orando por ela, né? Mas até estou fazendo muito pouco, Deus o sabe. Mas eu gostaria de falar, a nossa organização é privilegiada. Temos as 3 organizações filhas, né? Nem todas têm mais, pouquíssimas têm, aliás. Tem as reuniões lá de Bangu, como eu tive a oportunidade de conversar com várias irmãs. Elas passavam para mim da sua dificuldade, né? E algumas organizações já não tinham mais moças, outras não tinham mensageiras do rei, né? As crianças sempre são mais animadas, né? Mas é muito difícil manter essas organizações. E nós temos o privilégio de tê-las, todas elas. Estamos trabalhando agora de uma forma diferente, né? Tudo muda. Nessa época de pandemia mudou mais um pouquinho, mas continuamos na ativa, continuamos trabalhando como organizações missionárias, testemunhando do amor, da graça e da salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, sintam-se conosco à vontade, louvem, cultuem juntamente conosco, agradeçam a Deus por mais esse privilégio de mais um ano de existência dessa organização. Perdoe, meus irmãos. Vamos orar?
Pai amado, nós queremos nesse momento, Senhor, te agradecer, louvar o teu santo nome, louvar, Senhor, a tua fidelidade, porque nós chegamos até aqui. E agora, Pai, nós queremos te pedir que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos encoraje, Pai, que o Senhor nos dê estratégias para que nós possamos continuar mais 35, mais 70, quantas o Senhor achar, Pai, que seja o melhor para cada um de nós aqui. Senhor, que esta organização, Pai, tenha cada vez mais o desejo de fazer a tua obra, Pai. Assim aqui, Pai, nessa igreja e também, Senhor, em outras igrejas irmãs. Pai, que nós possamos ser testemunho vivo do teu amor, Senhor. E que aqui, Senhor, nós possamos estar celebrando sempre, todas as vezes, Pai, o teu amor por cada um de nós. Muito obrigada, Pai. Receba o nosso culto, porque até aqui o Senhor nos ajudou, porque o Senhor está e continuará nos ajudando. A nossa gratidão é totalmente, inteiramente oferecida a Ti. Muito obrigada, em nome, pelo amor do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus por essa noite linda. Eu convido você a ficar em pé. Nós vamos declarar para o Senhor por que estamos aqui, como estamos aqui, o que esperamos dele hoje aqui. Há uma entrega nossa, mas nós esperamos a manifestação do Espírito Santo do Senhor agindo em nosso meio, em nosso favor, falando aos nossos corações. Você possa pedir ao Espírito Santo do Senhor que tenha lugar neste ambiente aqui, que é todo consagrado a Ele. Vamos adorar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Estamos aqui, Senhor, queremos ter a tua presença. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder, teu coração, teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Em teu reino, coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder, teu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Glória ao Senhor, ao teu
tua glória contemplar. Então vem seria teu coração, é o meu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Celebra Jesus nessa noite. Celebra Jesus, o Cordeiro de Deus. Celebra o Espírito Santo do Senhor que passeia entre nós. Amém? Eu quero que você traga à sua memória aquilo que te dá esperança, como o profeta nos ensina. Queria que você relembrasse de grandes coisas do Senhor na sua vida. Há sim um desejo no coração dessas mulheres dessa igreja de ser muito mais do que elas viram e viveram ao longo desses 35 anos. Expectativas criadas no Senhor para muito mais irmos longe com essas mulheres abençoadas em Deus, propagando o reino do Senhor. No nosso coração também. Você, homem, jovem que está aqui, traga a sua memória quem é Deus e tenha no seu coração gratidão. Gratidão. Você chegou até aqui. Só você sabe os calos nos seus pés. Só você sabe a dor do seu coração. Só você sabe as alegrias enfrentadas. E só você sabe o que você teve que vencer hoje para estar nesse tempo em adoração ao Senhor. Seja grato ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele vai fazer. Você pode agradecer, porque Ele é Deus fiel. O que Ele fizer é o melhor para você. Lembre-se da cruz. A cruz te trouxe remissão, salvação, recomeço, uma nova história. Aproxime-se da cruz, adora o Senhor e seja um adorador com coração grato ao nosso Deus. Vamos agradecer? Por tudo que tem feito
Senhor, orar pela nossa igreja, orar com gratidão, orar e clamar ao Senhor, porque esse culto é dele, é para ele. Tudo que fizermos é para o engrandecimento dele. Vamos honrá-lo. Pai nosso, Senhor Deus, Criador e doador de toda a vida, estamos aqui reunidos, Senhor Deus, na tua presença, sentindo, Senhor Deus, que o Senhor está aqui, e pedimos em nome de Jesus, pelo sacrifício do seu Filho naquela cruz, quando o aceitamos. O Senhor também aceite o nosso louvor, aceite também a nossa gratidão, Senhor Deus. Quero te agradecer pelos 35 anos da NCM, da tua igreja, Senhor Deus. Quero te agradecer por cada um membro dessa organização, Senhor. Que sejamos, meu Deus, mais e mais fortes, que sejamos mais e mais compromissadas contigo, Senhor, porque é a ti que vamos prestar contas do nosso serviço, Senhor. Te agradeço também pela tua igreja batista Jardim Santíssimo reunida aqui, do qual nós também fazemos parte como MCM, Senhor. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós durante todos esses anos e entrego nas tuas mãos, a tua igreja, as decisões que temos que tomar, Senhor Deus, nesses dias, Senhor Deus, quando o Senhor trará para nós um novo obreiro, Senhor Deus. Nós estamos colocando no teu altar aquele servo que o Senhor já trouxe, colocando também a tua igreja, que sejamos igreja obediente, igreja que respeite o seu pastor, que ame o seu pastor, que também o pastor seja agradável, um pastor que compreenda as nossas fraquezas e também entenda, Senhor Deus, as nossas necessidades como ovelhas. Senhor, nós te agradecemos já pelo servo que o Senhor nos deu. Te agradecemos por este culto e por tudo que o Senhor fez e ainda vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar-se por um minuto. Estamos nos aproximando de um momento especial da igreja, um momento especial de culto, um momento ímpar, onde a gente vem servir ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, mostrando assim a nossa fidelidade ao Senhor, nossa confiança nele e a nossa disposição em honrá-lo, em servi-lo. E a gente vai cantar uma canção que declara a nossa felicidade. Somos felizes com Jesus. Você vai sentar um pouco para que facilite a movimentação. Mas no meio da canção, quando percebemos que a movimentação já encerrou, nós vamos nos colocar em pé e continuar essa canção. Porque é uma canção de vitória do povo de Deus. É uma canção de que a gente sabe das lutas que a gente enfrenta. Mas com Jesus, guiando as nossas vidas, a gente é feliz, sim, porque é a alegria do Senhor que nos fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. Então vamos celebrar com essa canção. Você que nos visite, fique à vontade. É seu culto do Senhor também. Se você quiser render culto a Ele, participando desse momento, é um momento de culto. Fique tranquilo e à vontade. Enquanto ofertamos, celebraremos o nome do nosso Senhor. Segura
do Senhor. Dani, você pode orar nesse momento, consagrando esse momento especial, consagrando nossas ofertas. Que tenhamos maturidade em Deus para usar esses recursos. Que o Senhor os multiplique para a expansão do reino de Deus. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, de reunidos diante da Sua presença, ó Pai, onde podemos sentir, Senhor, o Senhor entre nós, ó Pai. Muito obrigada, Pai, porque decidimos estar aqui em nenhum outro lugar, ó Pai. Nós queremos te dedicar agora, Pai, as ofertas, Senhor, os dízimos que foram depositados no Teu altar, ó Pai. Que eu possa estar, Senhor, nos dando sabedoria para fazer uso desses recursos, ó Pai, para que a sua casa seja mantida, ó Pai, a sua casa física seja mantida. E mantenha, Pai, cada coração aqui que é a sua casa espiritual, Senhor, dando a todos sabedoria e alegria, ó Pai, de servir, alegria, ó Pai, de estar depositando, Senhor, um pouco daquilo que o Senhor nos dá no Teu altar, ó Pai. Esteja conosco, ó Pai, porque nós adoramos te servir, nós adoramos estar na Tua presença e estamos aqui alegres, ó Pai, porque o Senhor é o único digno de ser adorado e nós podemos fazer isso em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar-se. Crianças que estão no templo, vem ao altar para a gente poder liberar vocês para o culto especial, culto infantil. Se alguma criança que nos visita também pode vir. Nesse momento as crianças vão para a sua salinha e vão cultuar ao Senhor, continuar esse culto ao Senhor do jeitinho delas, com uma palavra apropriada a elas, não é, meu amor? Coisa linda do Senhor. Que Deus abençoe essas crianças. Olhe para esses rostinhos e ore por eles. Vem, Manu. Vem, meu amor, pode vir. Isso. É uma bolsa, é uma Bíblia, é muita coisa. Entendi. Estou aqui batendo papo com a Manu. Tá, irmãos, estão em casa aí. Vamos orar, irmãos. Ora para essas crianças. Aqui tem MCM. Amém. Aqui tem amigos de missões, tem mulheres e homens que a gente já vai profetizando que serão mulheres e homens honrados diante do Senhor, porque já são crianças honradas diante do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essas crianças lindas que o Senhor trouxe ao culto nessa noite. Obrigado a Deus, porque há um entendimento que elas precisam receber do Senhor assim, na tenra idade. Então, que o Senhor abençoe as tias que vão trabalhar com elas, que sejam usadas pelo Espírito Santo do Senhor para falar ao coração dessas crianças. Abençoe, Senhor, os pais dessas crianças, as famílias dessas crianças, que sejam abençoadas e valorizem essa preciosidade que tem dentro do seu lar. Que em nome de Jesus cresçam e sejam quem o Senhor quer que eles sejam, para a glória do teu santo nome, expandindo o seu reino nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. A mulher de Deus. A mulher de Deus é aquela que um dia aceitou o Senhor Jesus como Salvador, tornou-se uma nova criatura, ganhou a identidade de filha e deseja viver uma vida de dedicação à obra de Deus, cumprindo a sua missão. A mulher de Deus. Ela é direcionada pelo Espírito Santo. Sua vida é pautada na palavra de Deus. A mulher de Deus. A mulher de Deus é vitoriosa, porque ela já recebeu o seu maior prêmio, a salvação através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz.
A mulher de Deus vence as tempestades da vida, porque ela tem a força do Espírito Santo que a impulsiona a prosseguir. Ela não abre mão daquilo que Deus a chamou para ser, uma mulher vitoriosa nele. Vamos aplaudir essas jovens lindas aí do Senhor, servindo ao Senhor. Mulher, você é vitoriosa no Senhor. A sua força vem de Deus e você pode vencer, como diz a palavra, vencer em Jesus, porque em Jesus somos mais do que vencedoras. Eu quero chamar as mulheres, quero chamar o Ministério de Louvor, não me deixem só aqui. Quero pedir a essas mulheres que estão aqui no templo, que fiquem em pé nesse momento. Nós vamos cantar uma canção que é a sua canção, é a nossa canção para o Senhor, declarando essa vitória. A gente sabe que o dia a dia não é fácil. A gente sabe, cada uma aí, amanhã tem um leão aí para encarar e vencer. Mas há um desejo no coração da nossa igreja, que você saia daqui com este olhar, que no Senhor você é, sim, vitoriosa. Você tem a mão do Senhor sobre a sua vida e você pode abençoar outras mulheres. Homens que estão aqui, os jovens que estão aqui, intercedam por essa mulher que está próxima a você. Talvez esteja do seu lado a sua esposa, a sua mãe, talvez até uma mulher que você não conheça. Interceda por ela, que ela possa ser bênção onde ela estiver. Eu não quero pedir só as mulheres da igreja, não. Você que está visitando, menina, pode ficar em pé também, que é o nosso momento de mulheres consagradas ao Senhor. Eu falei no início mulheres da igreja? Devo ter falado, né, Rosânia? Pessoa aqui. Então, todas nós mulheres, é o nosso momento, mulheres. Se você sabe cantar, cante essa canção. Se você não sabe cantá-la, receba do Senhor para a sua vida nessa noite. Eu sou vitoriosa sobre a culpa, vitoriosa.
aplaude essas mulheres. Aplaude essas mulheres vitoriosas, homens. Glória a Deus. Quero que a gente amém. Você pode sentar-se. Seremos vitoriosas se seguirmos a palavra do Senhor. Amém. E o Senhor tem algo do coração dele que colocou no coração da nossa querida Rosânia, que já é nossa, né, Rosânia? Já dá um jeitinho de fechar a porta no final para você não fugir de nós. Eu sei que o Senhor colocou algo profundo no coração dela, para toda a igreja, para nós mulheres, para nós como igreja do Senhor. Lembre-se, a nossa vitória vem da palavra. Tempo de qualidade na palavra do Senhor, intimidade com o nosso querido Deus. E aí a gente consegue vitória nele. Rosânia, Deus te abençoe mais uma vez. Boa noite, igreja. Eu já me sinto um pouco membro dessa igreja. Com certeza, vocês não tenham a menor dúvida quanto a isso. É um prazer estar aqui. Que privilégio, que alegria. E hoje, então, quando nós estamos celebrando, em gratidão ao Senhor, os 35 anos de uma organização que é muito importante. Vocês viram, não é? Quem ouviu, que antes da igreja ser formada, ainda congregação, as mulheres já estavam se reunindo de uma forma organizada, procurando servir ao Senhor. Em muitas igrejas aqui na nossa região, isso é uma constante. As mulheres fomentando esse trabalho. Então, nós agradecemos a Deus, nós louvamos a Deus por aquelas que por aqui passaram, por aquelas que aqui estão trabalhando, e também já profetizamos e já dizemos por aquelas que virão, dando continuidade a esse trabalho que traz um renovo, traz um sopro de feminilidade, não é mesmo? Ao trabalho do reino do Senhor. Então, sejam grandemente abençoadas e prossigam, porque aquilo que o Senhor Deus tem colocado nas suas mãos não é para ser parado, por qualquer que seja a circunstância externa. Continuem, prossigam. Vamos olhar os campos brancos e vamos fazer a nossa parte. É um privilégio, como eu disse, estar aqui, e eu vou convidar você para abrir a sua Bíblia em Efésios 2, verso 10. Cumprindo o propósito da missão. Efésios 2, verso 10. Vamos abrir? A minha já está marcada aqui para facilitar. Efésios 2, 10. Vamos ler todos juntos? Porque somos criados para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, agora eu vou ler aqui na versão NVT, que é a Bíblia que eu trouxe hoje, né? Nova versão transformadora, e diz assim: pois somos obra-prima de Deus. Que coisa linda. Ou a gente pensa, somos feitura. Sabe por quê? Você é obra-prima de Deus. Que delícia. Obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Não foi para as mulheres, não, viu? Ele planejou isso para todos aqueles criados, nascidos em Cristo Jesus.
Que maravilha. Então você também, homem que aqui está, jovem que aqui está, você também foi criado, você foi formado. Para quê? Para realizar essas boas obras que foram planejadas no coração de Deus para cada um de nós. Mas eu pensei, nós temos que definir. Definir propósito, definir missão e falar sobre chamado e vocação. São palavras que parecem que se misturam, não é? No nosso crentez, na nossa maneira de falar. E às vezes a pessoa fica confusa. É chamado, é propósito, é vocação? Então, vamos ver de uma forma muito simples o que é propósito, vocação, chamado e missão. Propósito é aquilo que você nasceu para ser. Isso é propósito. Chamado é aquilo que Deus te chama e capacita para fazer para você. Para fazer pelos outros. Isso é chamado. E vocação é a ferramenta, é um instrumento que você vai usar para desempenhar o seu chamado. Isso é vocação. Viram como é diferente? Então, propósito é viver conforme os planos de Deus para você. Isso é propósito. E missão. Missão, eu já gostei, porque eu coloquei aqui, é um substantivo feminino. Que coisa boa, né? É a missão. Não importa se você é homem, você está cumprindo a missão. Coisa boa, não é? Que delícia! É um substantivo feminino. E missão é uma tarefa que deve ser feita por alguém amando de outra pessoa. Então, a missão não é você. Eu tenho uma missão porque eu quero ter. Não. Você tem uma missão quando alguém lhe incumbe de alguma tarefa. Isso é missão. É um encargo, uma incumbência. Missão é aquilo que devemos fazer. Então, quando as mulheres colocaram o tema, cumprindo o propósito da missão, você precisa entender o que é propósito, compreendeu? Você compreendeu o que é missão? Então, esse verso que nós acabamos de ler, ele está dentro do nosso contexto, do nosso tema. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Propósito, missão para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Mas eu quis dar uma melhorada nesse tema, né? Como sempre, né? A Rosânia mexe nas coisas. E eu procurei trazer algo assim mais entendível. E diz assim: cumprindo os planos no Senhor naquilo o que se tem de fazer. Isso é cumprindo o propósito da missão. É cumprir os planos do Senhor naquilo o que se tem de fazer. Eu vou trazer algumas mulheres, porque hoje nós estamos aqui celebrando o trabalho feminino. Mas isso não quer dizer que os homens não tenham destaque também nessa história de chamado, de propósito de missão. Mas eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Juízes 13. Nós não vamos ler, porque são 5 mulheres que nós vamos estar falando aqui. Mas eu quero que você marque aí Juízes 13.
Porque nós vamos falar primeiro de uma mulher que não tem nome na Bíblia. Não tem. Mas ela cumpriu o propósito da missão que o Senhor lhe incumbiu. A mãe de Sansão. Não tem nome. O marido tem, Manoá. Está lá, o Manoá. Mas ela não tem nome. Mas foi para esta mulher que o anjo chegou e disse: olha, você vai ter um filho. O seu filho é nazireu. Você não vai poder beber bebida forte. Ele vai libertar. E ela ficou tão assustada com aquilo tudo, com tanta informação, que ela foi falar para o marido: olha, veio um homem de Deus, veio um anjo aqui. E Manoá fala: olha, fala para ele voltar e falar comigo também, que eu quero entender essa missão. Mas a missão foi entregue para quem? Para uma mulher. Foi entregue para uma mulher. Uma mulher que não tem nome. Qual era a missão dessa mulher? Era estar à frente do exército? Era ser uma governadora? A missão dessa mulher era ser uma advogada? Uma médica? Uma enfermeira? Uma professora? Qual a missão dessa mulher? Ser mãe. Minha amada, eu quero dizer para você, não se envergonhe, não se constranja, não sinta-se diminuída, desvalorizada por ser mãe. É o propósito da sua missão. Essa mulher foi mãe, cumprindo o propósito. Então, que você, como mãe cristã, como uma mulher de Deus que exerce a maternidade com sabedoria, com direção do Senhor, sinta-se abençoada. Você foi criada para esta missão. Ser mãe. Querem ver uma outra mulher? Está lá em Juízes 4 e 5. Débora. Todo mundo conhece, né? O que Débora era? Uma mulher profetiza numa época em que as mulheres não têm registro de serem tão relevantes assim. E ela ficava lá debaixo da tamargueira, né, julgando, aconselhando, não é? Exercendo aquele papel de conciliadora, conselheira. Eu gosto de pensar em Débora, né, como aquela psicanalista que fica lá, né, recebendo as pessoas. Vem cá, conversa. Isso assim, as pessoas isso se queixavam, e ela ia, conversava. E ela estava ali. Até que ela tem que sair deste papel para um outro. De estar à frente do exército para poder exercer, então, aquele papel de condutora de homens que estavam indo para uma batalha. Mas é interessante observar que depois que tudo isso acaba, o que acontece com a vida dela? Ela vai ser o general, ela vai ser o comandante, ela vai... O que acontece? Ela volta para aquilo que era a sua missão principal. Então, eu quero falar para você, mulher, e também para você, homem, que algumas vezes nós vamos sair um momento por uma circunstância, porque vocês aprenderam que missão é dada por quem? É uma tarefa que nós cumprimos amando de outra pessoa. Então, em algum momento,
Você homem, você mulher, você jovem, você vai sair, digamos assim, daquela zona de conforto, daquilo que você faz com muita proficiência. E você vai para um outro momento. Mas depois Deus traz você de volta para aquilo que é o caminhar dele na sua vida, o propósito e a sua missão. É preciso ter sensibilidade. É preciso atentar de uma maneira, eu digo, muito íntima, à direção que Deus nos dá através do Espírito Santo. De repente, Deus está falando com você que é hora de você fazer alguma coisa. Mas, às vezes, isso não é algo definitivo. É apenas um momento. É uma missão. E você vai voltar para aquilo que é o principal foco do propósito de Deus na sua vida. Quero falar de Esther. Esther está lá no livro de Esther, 4, de 12 a 14, só esse pedacinho. Quando Mardoqueu chega para ela já rainha, e ela precisava estar entrando à presença do rei, e ele diz, olha, quem sabe não foi para tal tempo, ou seja, não foi para tal propósito que você chegou a esse reino. Talvez você fique pensando assim, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei qual é a minha missão. Eu acho que Deus não quer nada comigo. Esther teve todo um processo de vida para chegar a este momento. Ela precisou ser escolhida entre as jovens, um trabalho de 2 anos de preparo até ser apresentada ao rei e até ser escolhida por ele. Talvez você pense assim, puxa vida, eu não tenho nada, eu não faço nada, Deus não fala nada para mim. Deus está te preparando. Deus está te preparando. Deus está forjando você para aquele momento. Como Ele fez com Esther. Ei, é para esse momento que eu te chamei. É para esse momento que eu te escolhi. É para esse momento que eu te separei. E você vai saber, mas como é que eu vou saber que é o momento? Ah, você sabe. Você sabe, porque você percebe, pelo Espírito Santo que está em você, uma alegria indescritível, a certeza de que eu estou no lugar certo, na hora certa, no momento certo, fazendo aquilo que é de Deus. Tenha calma, prepare-se. Continue seguindo e servindo ao Senhor. Porque Ele tem, sim, um propósito na sua vida. Ele tem uma missão para você. E aí você vai entender que é para aquele tempo, para aquele momento, que Ele te chamou, que Ele te separou, que Ele te capacitou. É fantástico o agir de Deus. Nós não podemos apressar. Vocês entenderam que missão não sou eu que digo que vou lá. É o Senhor que fala, vai. É o Senhor que diz, faz. É o Senhor que diz assim, agora é hora de você falar. Agora é hora de você orar. Agora é hora de você discipular. Agora é o Senhor que vai fazer isso. Mas para isso, você precisa
estar debaixo dessa orientação, dessa submissão e, principalmente, desse abandono na direção do Senhor. Cumprindo o propósito da sua missão, no tempo aprazível a Deus. No tempo aprazível a Deus. Não corra. Viva todo o processo, todo o preparo. E você vai ver esse momento acontecer na sua vida. E você vai glorificar ao Senhor por isso. Porque você vai dizer, boa coisa é estar debaixo dessa mão do Senhor, submisso à ação dele na minha vida. Outra mulher, e agora as duas do Novo Testamento, bem juntinhas, Isabel e Maria. Isabel, eu digo que ela foi pega, né? Eu digo assim, Isabel foi assim, né? Ela nem sabia de nada. O anjo chega lá, como é que é o nome do marido dela mesmo? Eu não sei. Hã? Zacarias, isso mesmo, Zacarias. E aí, olha, eu ouvi as tuas orações. É interessante, né? Olha, não é puxão de orelha para o homem, não, tá? Mas é só para vocês perceberem como é essa história do propósito e da missão. Presta atenção, homens. Zacarias estava orando. Ele estava idoso, a mulher idosa, não tinha filhos, mas a primeira palavra do anjo para ele, registrada lá em Lucas 1, 24 e 25, é, olha só, ouvi a tua oração. E ele não creu. Olha só. Ah, como isso vai acontecer? Tá de brincadeira. Ele não creu. Aí o anjo falou, tu vai ficar mudo. Tu não vai falar não, só quando essa criança nascer. Porque você não creu. Aí vamos para Isabel. Foi para ela que veio a revelação, o propósito? Não, ela ia ser, eu digo assim, ela ia ser a mãe. Mas ela, nesse período, quando ela engravida e o marido fica mudo, quem é que tinha que falar pela família? Ela. É. O propósito da missão era dele. Mas ele não acreditou. Então, olha aí, maridos, homens, jovens, prestem atenção. Prestem atenção. Vocês recebem missão, propósito e incumbências do Senhor. Só que quando vocês não acreditam, o Senhor não deixa de cumprir. Ele passa adiante. Ele faz com que outro cumpra. É hora de vocês também darem uma despertada e começarem a perguntar para o Senhor, qual o meu propósito? O que o Senhor está querendo que eu faça? E pega no arado e vai em frente. Não pensem que o reino vai ficar parado por sua causa, não. Mas ele pega e passa para outro. Aqui, no caso, foi para outra. Foi para Isabel, que teve o privilégio de receber Maria. E quando Maria chega na casa dela e faz uma saudação, aquela criança no ventre começa a se alegrar e ela percebe que está ali vivenciando um momento único. Um momento único. Quem sou eu para receber aqui aquela que vai
e estar dando à luz ao Salvador. Que momento sublime. Que coisa. E foi ali, junto dela, que Maria vai fazer aquele canto maravilhoso de exaltação ao Senhor. Duas mulheres. Propósito de quê? Dos seus filhos. O propósito e a missão não era na vida delas. Isabel? Não. João Batista tinha um propósito e a missão. Olha só. Olha só como nós somos preciosas diante do Senhor. Preparando aquele que seria o precursor do Salvador. Abrigando em seu ventre. Talvez você pense assim, eu não tenho valor algum. Mas você tem orado pelos seus filhos, pelos seus netos, sobrinhos. Você tem impetrado sobre a vida deles bênçãos, profecias. Você tem dito para o Senhor, compra nessa geração do meu filho, do meu neto, do meu sobrinho, o teu querer, o teu propósito, faz-os diferente. Isabel só teve esse propósito de carregar no ventre aquele que seria o precursor do Salvador. E Maria? Maria não. Maria, ela foi chamada. Jovem, você é agraciada. Você é abençoada. Você é separada porque você estará gerando o Salvador do mundo. E a palavra dela é tão simples. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo o teu propósito. Cumpra-se em mim. Será que nós, mulheres do Senhor, mulheres que têm dedicado a sua vida a ouvir a palavra, a servir, será que nós temos essa mesma disponibilidade de dizer assim, cumpra-se em mim, segundo o teu querer? Quando a gente não sabe qual é o querer de Deus para as nossas vidas. Sabemos que temos uma missão, mas nós não sabemos qual é, nem sempre. Maria sabia, mas Isabel não sabia. Talvez na sua vida seja assim também. Você não sabe, mas você pode dizer, cumpra-se em mim segundo o teu propósito, segundo o teu querer. Mulheres chamadas com um propósito e uma missão. Mulheres que ajudaram a escrever a história que está registrada na palavra de Deus. Cumprindo os planos do Senhor naquilo que se tem de fazer. Cumprindo os planos do Senhor naquilo que se tem de fazer. É esse o tema que vocês disseram. Deus tem um propósito para a nossa vida. E esse propósito será realizado. João 15:16 diz assim: vocês não me escolheram. Eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Vocês não me escolheram. Eu que escolhi vocês. Missão. Não é assim? Ele que diz o que cada um tem,
onde cada um vai, o que cada um vai fazer. Mas nesse verso diz algo muito importante. A nossa missão é para quê? É para eu ter uma coroa, uma faixa? Para eu ficar cheia de orgulho? Não. Para ir e dar fruto. E fruto que permaneça. Gente. Vocês dizem que tem um propósito. Cumprir esse propósito da missão. A missão principal é essa. É ir, dar fruto e frutos que permaneçam. Esse deve ser o propósito individual, o propósito das nossas organizações, quer missionárias, quer evangelísticas, quer discipuladoras, quer PGM. Não importa. Aonde você está inserido, você deve ir e dar fruto, e fruto que permaneça. Eu acompanho vocês. Vocês não me acompanham, mas eu acompanho vocês. Eu tenho visto o trabalho magnífico que vocês têm feito de evangelismo à juventude. Isso é cumprir o propósito de uma missão. É fazer frutos e frutos que permaneçam. Sair dessas 4 paredes. Ir para a rua. Que coisa linda. Viu? Viu? Estou de olho, Gisele. Presto muita atenção. Abençoo vocês. Cada vez que eu vejo uma ação dessas, eu falo, Senhor, continua despertando. Senhor, continua fazendo. E Ele tem feito, porque você tem entendido que você tem uma missão. Que não foi você quem escolheu, mas foi o Senhor quem lhe deu. E essa missão é para que você dê fruto e fruto que permaneça. Nós precisamos declarar, cumprindo os planos do Senhor naquilo que se tem de fazer. Nós precisamos declarar a soberania sobre nós. Gente, somos servos. Somos servas segundo o coração de Deus. Em Efésios 1, 4, 5 está registrado. Porque Deus, mais uma vez, nos escolheu nele antes da criação para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Não é da minha. Não é a minha vontade. Não é o meu querer. Não é a minha escolha. Não é a minha decisão. É o bom propósito da vontade de Deus. Cumprindo os planos do Senhor naquilo que se tem de fazer. Devemos entender, finalmente, que tudo é feito dele, por ele, para ele. A missão é inteiramente dele. E ele tem nos dado o privilégio de sermos participantes dessa missão. Ele tem concedido às mulheres o privilégio de, durante 35 anos, estarem divulgando o trabalho na MCM, na MCM Jovem, nas mensageiras, nos amigos de missões, em cada área e setor da igreja onde temos a participação feminina. Isso é um privilégio. Mas é tudo feito dele, por ele e para ele. Cumpra os planos do Senhor, sim, naquilo o que você tem de fazer.
Essa é a missão que Ele tem nos dado. E que o Senhor nos abençoe. Amém. Rosânia, nós queremos te agradecer de todo o coração pela sua disposição em trazer aqui essa palavra tão maravilhosa para nós, tá? Que o Senhor esteja realmente nos fazendo cumprir o propósito dele na vida de cada uma de nós, que ele te abençoe grandemente, poderosa e ricamente, que você esteja cada vez mais na disposição mesmo de cumprir a obra do Pai, tá? Eu não sei se a Letícia já está aqui. Letícia já está aqui? Não, né? Então, eu vou te passar as mãos e ia pedir para a Letícia te passar como representante. Ali, ó. Deixa ela chegar aqui. Letícia, vem por aqui, ó. Que aí ela vai passar as mãos, né? Entrega aqui para a tia Rosânia o presente. Tá. E que nós possamos deixar aí esse legado para todas essas meninas, né, que sejam sempre bênção nas mãos do Senhor e que elas possam dar prosseguimento, né? Amém? Então, muito obrigada, tá? Passar a palavra ao pastor. Alô, que bênção ouvir Rosânia. Ela é essa professora, essa mestre por excelência. E já confidenciei para os irmãos que toda vez que eu ouço, eu aprendo um pouco mais. Nossa saudação a todos os irmãos, amigos aqui, mulheres, homens. E antes de nós irmos para a parte final do culto, porque o culto já está acabando. Nós voltaremos quarta-feira. Amém? Meus irmãos, aqueles que se sentem impactados por essa palavra, e MCM significa Mulher Cristã em Missão, você pode ajudar a Rosânia de uma forma prática, inclusive. Dia 20 de janeiro, ela está partindo para o Acre, com a MOR, Mobilização da Operação Redenção, que tanto Jardim Santíssimo como Nova Bereia, há um missionário em comum, Geazi, é porque são gêmeos, e aí eu sempre faço essa confusão. E aí, tanto a nossa igreja aqui, como também lá em Nova Bereia, ajuda, sabe, sempre, todo mês, o Geazi. E você pode ajudar de uma forma prática, porque ela vai estar, e aí não é o barco que leva, não é o diferente do que eu fui em janeiro, ele vai atendendo as comunidades ribeirinhas, lá a MOR já tem um centro de treinamento, e quem sabe você pode ajudar. Então, no finalzinho, chame ela ali no canto, tá? Veja como você pode ajudar. Se você não quiser, você pode me acessar e me pergunte como você pode ajudar a Rosânia a partir do dia 20 de janeiro de 2022. Ela, como mulher missionária, vai estar no Acre, onde provavelmente muitos de nós a gente não vai conseguir pisar. Mas a palavra que a gente ouviu aqui se transforma na prática na vida dessa obreira, dessa mulher do Senhor. Então, no final, depois do culto, você pode conversar com ela e quem sabe você pode ajudar, sim, tanto na ida como, quem sabe, em materiais que são doados. E o que eu vi em janeiro é impactante demais, porque o barco vai atendendo as comunidades ribeirinhas. Nossa gratidão a todos os irmãos, amigos, a todos que estão aqui. Eu tenho 2 comunicados, na verdade 3. O primeiro está aí, sendo mostrado para os irmãos. No último domingo desse mês, nós temos no Transbordar, fase 2, é fase final, porque nós estamos no mês chamado Mês da Música,
e nós temos a presença do André Leone, já conhecido dos irmãos, um menino musical, um menino de Deus, um menino também que nos impacta. Se Rosânia com a mensagem, com missões, André Leone é esse menino bom assim de música. Então venha, convide alguém, porque assim nós estaremos fechando o mês da música e isso é muito, muito bom nesse meio a gente entender. Rafael, na verdade nós vamos ter 3 meninos bonitos, André, Rafael e Isaías. Eu vou estar chegando e aí você vai ver só menino bonito aqui, então é uma bênção se você puder vir, convide pessoas, porque sabe, é incrível ter a igreja sendo mobilizada, e o que a Rosane acabou de testemunhar para nós é uma verdade. Nós tivemos um ano de 2020, nós tivemos já o 2021 e a igreja não parou, meus irmãos, não parou. A igreja do Senhor, cabeça da igreja de Jesus. Então, meu convite a você é que você possa, nesse dia, ser impactado com a palavra, com a música, com a adoração. Isso tudo, irmãos, nos fortalece na fé. Creia nisso. É o nosso convite. E o segundo coisa que a gente quer falar, o segundo aviso, é que tem ali, irmãos, panetone da Cristolândia. Tanto a versão frutas como também chocolate. Na caixa está explicando o que é o projeto. Quando você compra, o que significa? Significa que você colabora, ajuda com o projeto da Cristolândia, tanto feminino como masculino, enfim, que tem aqui em Guaratiba, a igreja já esteve lá, e também há irmãos nossos, há queridos nossos também de Nova Beré, de Jardim Santíssimo, que ajudam, sabe, semanalmente esses meninos e as meninas. Então, quando você adquire, na verdade, você ajuda o projeto, que na caixa vem explicando o que é fase 1, fase 2, fase 3, enfim, todas as fases do projeto Cristolândia. E detalhe, você compra e não engorda. É wonderful. É wonderful, é fantástico esse panetone. Última coisa para a gente poder dar e receber a bênção. Meus irmãos, domingo que vem é um dia impactante para a igreja, importante demais. E o ministério já está vindo aqui. Eu queria convocar os irmãos, membros de Jardim Santíssimo, que você pudesse estar em oração. Durante a semana nós vamos dar mais informações, porque a igreja decide, no domingo que vem, pelo voto direto, o novo pastor desta igreja. Então, todo o fluxo, todo o que nós fizemos até hoje, pela graça e pela misericórdia de Deus, nós vamos concluir no próximo domingo pela manhã. Votam nessa assembleia membros da igreja civilmente capazes, acima de 18 anos. Nós teremos as cédulas de votação, tudo de um modo transparente. Ainda mais, essa semana eu peço que você assista como efeito memória os vídeos, as mensagens dos pregadores. Nós temos 3 candidatos e qualquer dúvida você pode me acessar. A Igreja Batista Jardim Santíssimo, como uma igreja bíblica, ela tem a responsabilidade, sim, de fazer tudo segundo, não a nossa vontade, não segundo a vontade do pastor interino Isaías, mas segundo, sim, a vontade de Deus. Estamos orando já há 2 anos, então nós precisamos, nessa manhã de domingo, do próximo domingo, concluir esse processo. Ore, jejue inclusive, não ouça outras vozes, ouça a voz do Senhor falar ao seu coração. Nossa gratidão, e nós vamos nos colocar de pé, a todos os irmãos, todos os amigos. A gente tem gente boa no nosso meio, olha, volte outras vezes. Hoje foi um culto específico, e aí não deixe de, sabe, dar uma... a menina já quebrou o protocolo, mas não deixa de falar de longe assim não, ou então um soquinho com essa mulherada, gente boa, irmãos. Nós temos mulheres à nossa volta nesse bairro que precisam, sabe, ser movidas, serem tocadas pela palavra de Deus. Então, mulheres, sigam firme, o Senhor está conosco. Alguns colocam a mão no seu coração, outros estendem a sua mão. De um jeito ou de outro, nós estamos pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas, sobre as nossas decisões, sobre as nossas escolhas. Então, assim, nós podemos orar juntos e pedir ao Senhor que o amor de Deus, o nosso Pai, graça de Jesus, superabundante graça, e as consolações do Espírito Santo Senhor, terceira pessoa da Trindade, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, seja com todos os irmãos, amigos, não somente nossos irmãos aqui, mas aqueles também de forma online, não somente hoje, mas para todo sempre. E toda a igreja do Senhor diz amém, amém. Deus te abençoe. Estamos juntos. Jesus voltará. Amém. Amém. Queridos, todo aniversário tem o quê?
E tem um bolinho para vocês ali fora, tá bom? É para pegar o bolinho, a gente infelizmente ainda não pode ficar aqui batendo um papinho, nos confraternizando. Mas tem um bolinho para vocês e tem uma lembrancinha para todas as mulheres. Não esqueça de pegar a sua lembrancinha aí fora, ok? Muito obrigada pela presença de todos. Deus abençoe, tá? Olha, paz, querido, Deus te abençoe. Até quarta, às 19h30.